Todas as imagens que aparecem neste vídeo são fotografias reais de Marte, tiradas por sondas reais da NASA diretamente na superfície de outro planeta. Aqui, não há fundos desenhados, cenas encenadas ou computação gráfica tentando se passar por imagens documentais. Tudo o que você vai ver a seguir realmente existe, e hoje nós vamos percorrer uma das rotas mais famosas da história da exploração de Marte: o caminho do lendário robô Curiosity. Juntos, vamos repetir sua longa jornada através de ruínas antigas, campos de pedras e depósitos marcianos secos, subindo gradualmente cada vez mais alto, até a enorme montanha Eólida, que há muitos anos permanece como o principal objetivo desta expedição. Praticamente cada área da superfície estudada recebe um nome próprio pelos especialistas da NASA. Por isso, durante a jornada, o nome do local vai aparecer periodicamente no canto da tela, para que você possa entender por quais regiões do planeta vermelho o robô marciano está passando agora. Curiosity pousou em Marte ainda no verão de 2012 dentro da gigantesca cratera Gali. Para essa missão, engenheiros criaram um sistema de pouso altamente complexo. Na etapa final, o aparelho descia até a superfície do planeta por cabos especiais com auxílio de uma plataforma a jato. Mesmo hoje, essa operação é considerada um dos pousos mais complexos da história da exploração espacial. No início, especialistas achavam que o aparelho funcionaria em Marte por poucos anos. Com o tempo, ficou claro que o rover lidava com as condições do planeta vermelho melhor do que o esperado. Como resultado, a NASA continuou a missão e agora, mais de 13 anos após o pouso, Curiosity ainda permanece ativo. Só pare para pensar nisso. Há mais de 10 anos, um robô de verdade continua se movendo pela superfície de outro planeta, enviando diariamente novas fotos de Marte para a humanidade. Curiosity percorreu muitos quilômetros pela superfície marciana. Na Terra, essa distância pode parecer pequena, mas em outro planeta, onde o veículo precisa se mover entre pedras afiadas, armadilhas de areia e encostas perigosas, esse é um caminho colossal. Nessas imagens reais fica especialmente claro o quanto essa jornada foi difícil. As rodas do rover, feitas de uma liga de alumínio resistente, sofreram danos sérios ao longo dos anos de operação. As pedras afiadas de Marte literalmente cortaram o metal. Algumas partes da estrutura parecem como se o aparelho tivesse passado por uma verdadeira guerra com a superfície de outro planeta. A estrutura do rover marciano sumiu há muito tempo sob uma grossa camada de poeira avermelhada após tempestades e ventos de Marte. Mas apesar disso, o aparelho continua se movendo. Neste momento, Curiosity já subiu cerca de 800 metros pela encosta do Monte Eólida, explorando gradualmente as antigas camadas geológicas, capazes de preservar informações sobre o passado de Marte. Aliás, os engenheiros da NASA realizaram testes ainda na Terra e descobriram algo surpreendente. Mesmo com danos graves nas rodas, o robô marciano ainda é capaz de continuar se movendo. A estrutura do rover foi projetada com ampla margem de resistência, pois ninguém sabia exatamente as condições que ele enfrentaria em outro planeta. A fonte de energia do Curiosity é um gerador radioisotópico. Dentro dele, o calor gerado pelo decaimento do plutônio 238 é convertido em eletricidade. É justamente graças a esse sistema que o robô marciano pode funcionar por anos nas condições geladas do clima de Marte, sobreviver a tempestades de poeira e continuar seu trabalho científico mesmo quando quase não há luz solar. Após uma viagem de vários meses pelo espaço, o aparelho chegou ao interior da cratera Gal, uma das regiões mais interessantes de Marte. Os cientistas acreditam que bilhões de anos atrás existia aqui um enorme lago. Com o tempo, a água desapareceu e o vento, que em Marte pode atingir velocidades enormes, foi gradualmente destruindo as antigas rochas sedimentares, formando a gigantesca montanha central Eólida. Usando mapas de satélite de Marte e fotos reais tiradas pelo próprio Curiosity, os especialistas da NASA criaram um modelo tridimensional detalhado da região. Foi justamente graças a esses dados que a rota pela qual o rover iniciou sua ascensão de vários anos foi calculada. E o primeiro ponto da nossa parada é a região de Yellowknife Bay,
Segundo os pesquisadores, essa área já esteve submersa. Foi exatamente aqui que o Curiosity tirou uma enorme quantidade de fotos incomuns da superfície. Algumas formas das rochas parecem tão estranhas que às vezes chega a parecer que você não está vendo imagens documentais da NASA, mas sim cenas de um filme de ficção científica. Por exemplo, esta pedra lembra surpreendentemente um rosto humano, e a rocha ao lado se parece quase como a cabeça de uma enguia marinha. Na próxima foto, pode-se notar uma formação que, pelo contorno, lembra um filhote de cachorro ou algum outro filhote. Claro, isso é apenas um jogo de luz, sombras e erosão. Mas o cérebro humano funciona de tal forma que automaticamente tenta encontrar imagens familiares, mesmo entre paisagens de outro planeta. E você também vê essa semelhança? A próxima formação já lembra a cabeça de uma enorme iguana marinha ou de uma criatura antiga. E o mais curioso aqui é que todas essas são fotos reais de Marte, tiradas por um equipamento verdadeiro da NASA durante a expedição. Após tirar fotos panorâmicas, o Curiosity escolheu uma área próxima e perfurou a superfície de Marte pela primeira vez. Depois, o aparelho coletou amostras de rocha com seu sistema de análise integrado e preparou os dados para envio aos centros de pesquisa na Terra. Depois, ele virou as câmeras para o outro lado da baía e criou mais algumas panorâmicas da região. Até entre as pedras comuns, formas e estruturas estranhas voltaram a surgir ali. E esta é a primeira foto da história da superfície noturna de outro planeta feita com iluminação artificial. Esta imagem foi capturada por uma lanterna de verdade do rover em plena noite marciana. Tente imaginar essa cena por alguns segundos. Silêncio total. Um deserto gelado. O céu negro de Marte. E um robô solitário, iluminando pedras antigas a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Mais uma panorâmica mostra onde estão as câmeras QC, que registraram uma formação incomum. Os buracos que estão aparecendo agora na tela foram feitos por um laser especial instalado no robô marciano. Com ele, o aparelho evapora a camada superior da rocha para estudar a composição química dos materiais sob a superfície. E essa forma estranha na pedra ainda gera muitas discussões entre os espectadores. Provavelmente é só uma rocha comum, alterada pelo vento e pelo tempo. Mas seus contornos lembram surpreendentemente um inseto noturno petrificado ou um fóssil antigo. Interessante que associações vêm à sua mente. E aqui, entre as pedras, pode-se notar um objeto que lembra o cabo de uma espada antiga. No próximo panorama, a superfície de Marte parece como se a coluna vertebral de alguma enorme criatura marinha estivesse deitado na Terra. E novamente vale lembrar, isso não é uma visualização artística. Você está vendo imagens reais de Marte. Aliás, esta imagem em particular mostra um tom mais natural da superfície marciana, sem muita edição na imagem. Aqui, o Curiosity parou ao lado de uma pedra que acabou de quebrar com suas rodas. A maioria das pessoas costuma ver Marte apenas como o planeta vermelho. Porém, sob uma fina camada de poeira, escondem-se minerais de cores bem diferentes. E as fotos reais tiradas pelo robô explorador de Marte permitem ver isso muito melhor do que qualquer ilustração. Esta panorâmica em 3D foi criada com base em fotos reais de Marte tiradas pelo Curiosity na região de Yellowknife Bay. Com a ajuda das tecnologias modernas, foi possível recriar o ambiente de forma que o espectador realmente se sinta dentro do traje espacial e caminhando sozinho pela superfície de outro planeta. Nesses momentos, percebemos de forma ainda mais clara algo simples. Tudo isso realmente existe, essas pedras, planícies, poeira. Tudo isso está agora mesmo no verdadeiro Marte. E à frente começa a se erguer gradualmente o principal objetivo da expedição, a gigantesca montanha Eólida. Agora na tela você vê uma animação montada a partir de milhares de imagens reais que o Curiosity fez com sua câmera frontal durante o primeiro ano após o pouso. Cada foto em preto e branco foi processada separadamente, aprimorada e colorida com a ajuda de tecnologias modernas. Para criar esse curto trecho, foram necessárias mais de 2 dias de processamento contínuo. Se você observar atentamente essas imagens,
poderá notar um verdadeiro nascer e pôr do sol em Marte. É assim que acontece a troca entre o dia e a noite em outro planeta. E talvez, justamente nesses momentos, Marte comece a parecer um pouco mais próximo. Na região da Baía Yellowknife, o Curiosity passou mais de um ano. Nesse período, o aparelho reuniu muitos dados científicos. Após analisar esses materiais, os pesquisadores concluíram que, no passado, essa região realmente poderia ter estado sob uma espessa camada de água. Quando o trabalho na Baía foi concluído, o rover voltou as câmeras novamente para o Monte Eólida e continuou sua jornada até o próximo ponto da rota, na região de Kimberley. E enquanto você assiste a este vídeo, em algum lugar distante entre os frios desertos marcianos, o Curiosity, talvez, ainda continue se movendo. Continua fotografando, continua registrando a superfície de outro mundo, continua enviando à humanidade novas imagens do verdadeiro Marte. Se você gostou desta viagem pelo planeta vermelho, não deixe de apoiar o vídeo com um like. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Tudo isso ajuda a mostrar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. E assim, mais pessoas poderão ver Marte de verdade junto conosco do jeito que as câmeras dos robôs exploradores veem.